8º dia de data FIFA e o 5º dia dos jogos de seleções. Segura firme que tá acabando. Nessa semana mesmo já vai terminar a penúltima data FIFA do ano. Não tem jeito, não tem como fugir, né? Temos jogos importantes no grupo B, como é o caso de Holanda e Grécia, um confronto direto, e também jogos importantes no grupo F, Bélgica, Suécia e Áustria, disputando primeira e terceira colocação. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 16 de outubro. Começamos 1h da tarde um jogo da Áustria com o Azerbaijão. Vamos entender primeiro o contexto desse grupo F. A Áustria tem 13 pontos e ainda faz mais 2 jogos. Esse contra o Azerbaijão e um jogo fora de casa contra a Estônia. Última colocada do grupo, então é muito provável que a Áustria se classifique na segunda colocação, pelo menos. Existe uma chance da Áustria se classificar ainda na primeira colocação, visto que a Bélgica enfrenta a Suécia também nessa segunda-feira. E a Suécia pode complicar um pouco a vida da Bélgica, né? Porém, eu acredito que a Áustria trabalhe com uma ideia de 2 vitórias nesses 2 jogos, mas sabendo que pode ficar na segunda colocação. Não acho que vai ser ruim para a Áustria, tá? Eu acho que a classificação, obviamente, é o fator mais importante. Você estar num grupo com a Bélgica já significa uma dificuldade maior. Só o fato de estar na frente da Suécia já está excelente. A chance da Suécia se classificar aqui é muito difícil, mas a gente vai falar isso no jogo da Suécia. Primeiro vamos falar da Áustria. Então a Áustria enfrenta um Azerbaijão que não tem chance de classificação. O Azerbaijão tem mais 3 jogos, seria praticamente impossível o Azerbaijão conseguir uma classificação por aqui, mas vai enfrentar uma equipe que dentro de casa não tomou tanto gol assim. Em 2 jogos, perdeu uma partida, empatou outra e tomou apenas 2 gols e marcou 1. Então essa Áustria, que tem sim um ataque muito forte, 14 gols marcados em 6 jogos, uma média maior ali do que 2 gols por jogo, vai enfrentar uma defesa que foi tão vazada, pelo menos quando joga dentro de casa. Para a gente ter uma ideia, quando o Azerbaijão recebeu a Bélgica, ele perdeu por apenas 1-0, né? Então talvez, por mais que a gente tenha uma diferença técnica, dentro de casa o Azerbaijão consiga se sobressair um pouco na parte defensiva. A Áustria, fora de casa, venceu a Suécia por 3-1, é uma seleção agressiva, empatou com a Bélgica 1-1, e isso mostra que a Áustria tem um excelente ataque, né? Mas que também tem fragilidade defensiva, tem tomado gol praticamente todos os jogos. O último jogo da Áustria, por exemplo, tomou 3 da Bélgica. Tudo bem, é a Bélgica, teve o Lukaku, que é um dos artilheiros dessa eliminatória, mas ainda assim se mostra uma equipe um pouco mais fragilizada. Quer ver? O último jogo entre eles, no jogo de ida, lá na casa da Áustria, a Áustria também tomou gol. Então, quando a gente junta todos esses aspectos de um Azerbaijão que não toma tanto gol e que tenta prevalecer em casa, pelo menos contra as grandes seleções, não passa tanta vergonha. E uma Áustria que vem vencendo, que vem, mesmo no cenário fora de casa contra a Suécia, vence, no cenário fora de casa contra a Bélgica, empata, marcando gol, a gente consegue entender que sim, a odd da Áustria ela é justa, mas que talvez exista um risco da Áustria talvez tomar um gol por aqui, né, dela sair atrás e ter que buscar uma recuperação. E não é o jogo decisivo. Não é nesse jogo que a Áustria vai se complicar em relação à classificação. Até porque, como a Bélgica vai enfrentar a Suécia às 3h45, a gente vai falar desse jogo na sequência, dependendo do resultado do jogo da Suécia, a Áustria pode se classificar independente de uma vitória ou de um empate, né? Porque se a Bélgica vencer a Suécia, a situação da Suécia fica muito complicada. Então eu não estou tratando esse jogo da Áustria como extrema necessidade. Com isso, eu levanto aqui uma bandeira de risco para você tomar um pouquinho de cuidado, tá? Eu acredito nessa vitória da Áustria, mas eu acredito que o Azerbaijão possa tentar segurar um empate, mesmo não tendo chance de classificação, pelo menos jogaria ali por uma honra. Eu acredito que a Áustria tem condição de talvez tomar um gol por aqui. Então, assim, sinceramente, o jogo da Bélgica que eu vi contra o Azerbaijão, é óbvio que eu vi muito mais falta de eficiência belga do que propriamente qualidade defensiva do Azerbaijão, mas eu tomaria um pouco de cuidado. Como que a gente pode agir nesse jogo? Vamos lá. Primeiro de tudo, se você é um trader, eu gosto de pensar nessa ideia de trabalhar com uma leitura de jogo bastante apurada. Primeiro, identificar, assim que o jogo começar, qual é o comportamento da Áustria. É um comportamento agressivo, de posse de bola ofensiva? Ótimo, dá pra gente aproveitar. Se você não trabalha numa bolsa esportiva ainda, vou deixar o link aqui embaixo da Betfair, minha parceira, para você trabalhar principalmente nesses momentos de superioridade do favorito, onde você pode estar a favor dele sem perder nada desde que ele esteja apresentando essa leitura de superioridade. E você vai aprender a fazer isso no meu curso gratuito que está aqui embaixo. Meu link
link está aqui embaixo. Você vai encontrar ali meu curso e também as minhas redes sociais. Você vai clicar ali e vai achar o meu curso. Tem um bônus de R$200 na minha parceira Betfair aqui embaixo também para você, tá bom? A maior bolsa esportiva do mundo. É o que eu vou tentar buscar nesse primeiro tempo. Vou tentar entender se a Áustria vai tratar esse jogo como prioridade, porque ela pode tentar se classificar hoje de uma vez e nem vai precisar colocar os titulares contra a Estônia. E se eu de fato identificar essa agressividade, eu vou buscar esse back favorito na equipe da Áustria. Se eu encontrar um desleixo na Áustria, uma equipe não marcando tanto pressão, uma equipe sem subir as linhas de marcação, ou uma equipe sem tanta posse de bola, mais permissiva, atacando em raros momentos, eu vou me manter de fora. Independente se a camisa é mais pesada, se uma equipe tem mais qualidade técnica que a outra, eu vou ficar de fora, tá bom? Se você é Panther, a primeira coisa que você tem que fazer é nada, né? É esperar o jogo começar para tomar a sua decisão. Porque pode sim, assim como no jogo da Bélgica contra o Azerbaijão, ser um jogo de ritmo lento, desacelerado, de intensidade mais desacelerada da Áustria. Até porque o seu principal adversário de classificação, que é a Suécia, pega a Bélgica na Bélgica, tá bom? Então a Áustria pode acelerar o ritmo quando quiser. Se você for afoito para pegar essa cotação a 1,40, você vai ter todo o risco incumbido atrás dessa cotação. Então o que eu te aconselho? Espera o jogo começar. A Áustria começou amassando o Azerbaijão. Dá para você pensar nessa vitória da Áustria. Eu não gosto da cotação, não gosto mesmo. Acho que você poderia esperar uma valorização. Não vou te indicar handicap asiático aqui, linha mais agressiva. Acho que se a Áustria for vencer esse jogo, ela não tem necessidade de golear, tá? Por mais que ela tenha goleado no jogo de ida em casa. Então eu gosto de pensar numa vitória da Áustria, mas esperaria uma valorização. Como você sabe, essa valorização pode acontecer por uma entrada mais fraca da Áustria, né? Mas com ritmo mais desacelerado, ou com o Azerbaijão marcando gol, lembrando que a Áustria vem sofrendo gol com frequência e a Áustria precisando recuperar o resultado, virar o jogo, aí você pode trabalhar uma dupla chance, tá? Em relação ao mercado de gols, também não vou te indicar tanta coisa por aqui, mas se for para trabalhar a favor de gols no ao vivo, espere o favorito estar na frente, porque aí você vai ter um Azerbaijão buscando na frente da sua torcida uma recuperação, nem que seja pela honra, e uma Áustria, se estiver demonstrando para você vontade de contra-atacar, você tem um cenário ideal, que é o favorito ganhando, tendo espaço para contra-atacar e ampliar, para você buscar mais um gol, beleza? A odd é ruim, o cenário pré-jogo não indica uma necessidade muito grande da Áustria, mas o live, ou seja, quando o jogo começar, você pode ter uma percepção melhor do que esse cenário pré. Tá bom? Acredito numa vitória da Áustria por aqui e acho que a Áustria vai se classificar nessa rodada. Acho que não vai precisar da próxima contra a Estônia, não. Às 15h45, também pelo grupo F, o jogo que a gente mencionou, Bélgica e Suécia. A Bélgica dentro de casa, uma cotação próxima de 1,70. Na Betfair você vai encontrar próximo de 1,75. É a melhor seleção do grupo, 5 vitórias em 6 jogos, 1 empate. Tem um dos artilheiros dessas eliminatórias que é o Lukaku, sofreu apenas 3 gols, então tá muito bem encaminhada. A Bélgica, se empatar esse jogo, se classifica para Euro, tá? Se vencer, praticamente se classifica em primeiro, a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça, né? Porque com 16 pontos, se ela vencer esse jogo, ela vai a 19 e a Áustria, mesmo que vença o Azerbaijão, vai a 16 e depois poderia vencer a Estônia e também ia 19, mas a Bélgica ainda tem mais uma partida para fazer no finalzinho contra o próprio Azerbaijão em casa. Ou seja, se classificaria muito provavelmente em primeiro, a não ser que aconteça aqui um desastre. Então, se empatar, se classifica para a Euro 2024 na Alemanha. Se vencer, praticamente define a primeira colocação do grupo e não poderá mais ser alcançada, a não ser que realmente perca em casa para o Azerbaijão, que é uma situação muito difícil. Essa é a situação da Bélgica. A situação da Suécia é péssima, né? A Suécia tem 6 pontos, vem ganhando atualmente somente de seleções fracas, né? Se a gente pegar os últimos 10 jogos da Suécia aqui, a Suécia venceu Argélia, Finlândia, Islândia, Azerbaijão, Nova Zelândia, Estônia e Moldávia. Perdeu para a Áustria 2 vezes e perdeu para a Bélgica. Esses foram os últimos 10 jogos. Ou seja, quando pega uma seleção de ponta, perde e bate, geralmente ali em seleções mais fracas. A situação da Suécia é a seguinte: com 6 pontos e mais 3 jogos para disputar, considerando isso daqui com a Bélgica, ela teria que vencer a Bélgica para chegar a 9 pontos. Depois a Suécia faz uma partida fora de casa contra o Azerbaijão, também teria que vencer para chegar a 12 pontos. E depois, em casa, vencer a equipe da Estônia para chegar a 15 pontos. E em cima disso tudo, a Áustria não pode vencer nenhum dos seus últimos 2 jogos. Porque com 13 pontos, se a Áustria vence um, ela vai a 16. E aí ela já elimina a Suécia. Então a Suécia só precisa vencer
todos os jogos restantes, Bélgica fora, Azerbaijão fora e Estônia em casa. Até não duvido que ela possa vencer Azerbaijão e Estônia, mas a Bélgica fica um pouco mais complicado. E ainda assim tem que torcer para que a Áustria não vença nem o Azerbaijão, nem a Estônia. Então, a situação da Suécia, a gente obviamente não pode tratar como certeza, porque nada é impossível no futebol, mas é muito improvável que a Suécia se classifique. O que é legal nesse jogo? Como a Suécia ela precisa desesperadamente da vitória e ela pode terminar essa rodada eliminada, ela vai ter provavelmente algum momento nesse jogo de desespero. E mesmo que a Bélgica não tenha nenhum tipo de interesse de se esforçar tanto, até porque o empate já classifica a equipe, se a Suécia mostrar esse desespero e desorganização, a Bélgica pode aproveitar, tá? Se você é um trader, então, a primeira coisa que você tem que entender é o comportamento da Suécia. Se a Suécia entrar conformada, mostrando comodismo, ficando mais na defesa, deixando a Bélgica propor jogo, o que eu duvido muito, tá? Porque, uma seleção entrar desse jeito seria sacanagem, mas tudo bem. Ficar ali na defesa, deixar a bola para a Bélgica, você pode ter uma oportunidade de trabalhar lei a equipe da Suécia contra a Suécia ou um back à Bélgica. Isso seria uma situação de calmaria muito difícil de acontecer, né? É provável que a Suécia venha para cima aqui igual uma maluca tentando vencer o jogo. E aí, nessa de vir para cima igual uma maluca, a gente vai ter uma exposição no match odds mais complicada. Porque para estar a favor de uma Suécia que precisa da vitória ou a favor da Bélgica que não precisa dela, ficaria uma situação ruim, né? Provavelmente a gente teria correção contra a nossa posição. O mercado iria mexer contra a nossa posição, iria em direção contrária à nossa posição. Então eu não te aconselho a trabalhar o match odds desse jogo se a gente tiver uma Suécia meio caduca das ideias, mesmo meio desesperada, tá? O que pode ser bom se ela tiver esse comportamento? Gol, né? Porque se tem uma equipe necessitando vitória, eu vou ter a zaga mais adiantada, eu vou ter um zagueiro mais alto querendo ir para a área toda hora, e aí eu vou ter talvez uma recomposição ruim, né? Eu vou ter uma transição defensiva às vezes mais organizada, mais lenta, e a Bélgica pode aproveitar os contra-ataques. Tem o Jeremy Laïli, tem o Lukaku, então isso realmente pode ser interessante ficar de olho em gols por aqui. O cenário de gols pré-live seria já pensar em gols no 0-0, ele é perigoso, porque a Suécia pode entrar conformada e a Bélgica pode entrar nem aí. E aí esse jogo pode se arrastar num 0-0 xoxo e pode decepcionar muita gente. O melhor dos mundos para trabalhar gols, o melhor cenário em relação a esse tipo de abordagem seria esperar a Bélgica abrir o placar, mesmo que ela esteja mais ou menos nem aí para o jogo, e aí sim identificar um comportamento mais agressivo na Suécia. Porque isso vai ativar na Bélgica, mesmo ela não estando tão interessada, a questão de aproveitar os espaços, dentro de casa, com o apoio da torcida. É sempre bom, né? Você já é líder do grupo, mas é sempre bom você terminar em primeiro, dando espetáculo pro seu torcedor. E aí sim pode ser interessante você buscar mais gols a partir do primeiro gol da Bélgica. Se o primeiro gol for da Suécia, aí eu teria o pé atrás, ficaria com a pulga atrás da orelha. Por quê? A Suécia pode falar, não, se o meu objetivo é vencer a Bélgica, que seja por 1-0. E vai se fechar lá atrás e vai deixar a Bélgica bombardear. Aí se você encontrar um caminho, falando, ó, o gol da Bélgica tá iminente, aí você pode pensar numa dupla chance da Bélgica no mercado de resultados, tá bom? Mas é um jogo tinhoso, tá? Jogo cabreiro, cuidado. Também às 15h45 no grupo B nós temos um confronto extremamente importante em relação à classificação. Olha que imbróglio isso daqui. A Holanda joga fora de casa e é, vamos dizer assim, favorita pelo mercado, com uma cotação de 2, praticamente 2,10 contra a Grécia, na Grécia. A Grécia tem 3 pontos a mais do que a Holanda. E pode dar a entender, por conta desses 3 pontos de diferença, que um empate seria um resultado interessante para a Grécia, já que ela se manteria ali com a mesma distância para a Holanda e poderia buscar a classificação em segundo. Correto? Bom, não é bem por aí. Por quê? A Holanda tem 5 jogos e a Grécia tem 6. Esse é o jogo 7 da Grécia, ela só faria mais 1. E esse é o jogo 6 da Holanda, ela faria mais 2. E olha qual que é o grande problema da Grécia. Vamos supor que a Grécia de fato joga por um empate. Nossa, segurar a Holanda em casa é um resultado muito bom, porque eu mantenho 3 pontos de diferença. Beleza, vamos primeiro olhar quem que é o adversário da Grécia na última rodada. A França. Ah, mas a França já está classificada. Beleza, mas a Grécia teria que vencer a França. Por que a Grécia teria que vencer a França? Vamos lá. Quem são os últimos 2 confrontos da Holanda para terminar essa classificatória? A Irlanda, na casa da Holanda, e Gibraltar, na casa de Gibraltar. É muito provável que mesmo não conseguindo vencer a Grécia, ou seja, que empate com a Grécia na Grécia, a Holanda possa fazer 6 pontos nos 2 jogos que faltam. Então, mesmo que aconteça um empate no jogo de hoje, a Grécia iria a 13, a Holanda iria a 10. A Holanda, se vencer os próximos 2 jogos, iria a 16. E a Grécia, para conseguir chegar nos 16 pontos, teria que vencer a França. E aí, talvez, no confronto
confronto direto, conseguiria se classificar, porém teria que vencer a França. Por isso que o empate com a Holanda não é um resultado bom. O melhor resultado para a Grécia nesse jogo seria a vitória. E aí jogaria por um empate contra a França para se classificar na segunda colocação sem precisar de desempate, porque ela iria manter a Holanda com 9, a Holanda poderia vencer a Irlanda e a seleção de Gibraltar, iria no máximo a 15 pontos, porque ela está com 9, né? Então faria mais 6, e aí não alcançaria a Grécia com 16. Ficou claro? Espero que sim, tá? Ou seja, é muito mais importante para a Grécia vencer esse jogo do que empatar, mesmo estando na frente da Holanda, porque a Holanda tem mais 2 jogos e a Grécia tem um só. Agora, se a Grécia não conseguir nem empatar com a França, aí esquece. Aí provavelmente a situação já complica. A chance da Grécia se classificar aqui não vencendo a Holanda hoje seria torcer para a Irlanda segurar a Holanda ou para Gibraltar segurar a Holanda, que é uma situação um pouco mais difícil, principalmente porque o jogo contra a Irlanda é na Holanda e é um trava-língua danado. Vamos então traçar o nosso cenário. Para você que é um trader, é jogo para você tomar cuidado com expectativa pré. Ah, mas a Holanda é muito melhor, qualitativamente falando, tem mais técnica, tem um jogo aéreo muito bom, sim, concordo. Mas a Holanda vai entrar também pressionada. A Holanda não pode perder esse jogo. A Holanda tem que pontuar. Para a Holanda, talvez o empate seja bom, sabendo que a Grécia vai jogar ainda com a França em casa e sabendo que a Holanda ainda pode somar 6 pontos. Mas ainda assim, se você pensar bem, a Irlanda pode complicar sim a vida da Holanda e segurar um empate, compactá-la na Holanda e não deixar a Holanda marcar. Então o melhor cenário para as duas seleções é a vitória. Então o melhor dos mundos para você que vai trabalhar esse jogo é esperar ao vivo, principalmente para você que é um trader, para você tomar suas decisões. E pode ser um jogo de troca de superioridade. A Holanda começa bem, daqui a pouco a Grécia encaixa uma marcação e melhora, e aí você fecha a posição e tem que ser assim no sapatinho, tá? Para você que é Panther, eu não vou te indicar a vitória de um lado ou de outro, porque o embasamento da necessidade está dos dois lados. Ah, mas a Holanda tem qualidade técnica. Beleza. Se for para trabalhar alguma coisa a favor da Holanda, que vá no empate anula, porque eu não duvido que a Grécia pode tentar segurar as coisas por aqui. Já que eu tenho necessidade das duas equipes, dá para pensar no cenário de gols? Eu acredito que sim. Por essa necessidade dos dois lados, o primeiro jogo foi 3-0 e quem assistiu sabe que poderia ter sido mais, porque a Holanda recuou quando fez o 3-0 e a Grécia veio para cima, é uma equipe agressiva, também consegue marcar gol por aqui, cria situação de perigo e só não marca o gol por detalhe, e a Holanda também só não ampliou o placar para 4-5-0 também por detalhe, por falta de pontaria. Então pode ser um jogo de novo um pouco mais aberto. O que pode diminuir o ritmo desse jogo, deixar esse jogo mais xoxo? É a questão de proteger a vantagem. Porque a vitória é muito importante. É mais importante do que uma goleada, é mais importante do que uma vitória por 2 gols de diferença. E isso que me desanima um pouco a pensar num cenário muito longe para gols. Porque você vê a Grécia precisando vencer da Holanda em casa, marcando 1-0 e segurando, eu vejo. Eu vejo uma Holanda também marcando 1-0 e segurando. É óbvio que o placar de 1-0 é perigoso, você pode tomar um empate no final, mas eu também não tô vendo assim uma exposição desnecessária de uma das duas equipes. Então, se for para pensar em gols, eu pensaria no máximo um cenário de 2 gols, com uma cotação mais valorizada, tá? Agora, se você ficou esperando uma valorização desse over 1,5, você não entrou no mercado, aconteceu um gol e você percebeu que a equipe que está na frente não está nem aí para contra-atacar, nem entra no over 1,5 depois. Porque pode ser realmente esse cheiro aí de pegadinha de um jogo se arrastando, tá bom? Tomara que não. Tomara que seja um jogo maluco, um pega pra capar, um pirotécnico, que aí sim vai ser interessante pra gente trabalhar gols, tá? Cuidado com o mercado de resultado. Às 15h45 nós temos o jogo de Portugal com a Bósnia. E esse é um jogo que vai chamar a atenção, ele vai trazer mais liquidez por conta do fator Cristiano Ronaldo, né? Muito provavelmente ele pode até ser titular aqui de novo, mesmo Portugal já estando classificado. E esse é o problema. Portugal já está classificado para esse jogo. Então a necessidade de Portugal nesse jogo, não vou dizer que é nula, porque Portugal tem 21 pontos, não pode ser ultrapassado, não pode ser ameaçado na primeira colocação, já está classificado para Euro. Assim como está classificada a seleção da França, né, que também alcançou aqui 18 pontos. Só que isso não quer dizer que Portugal vai ignorar o jogo. Portugal talvez possa ter uma escalação diferente, Portugal possa ter ali talvez um ritmo diferente no jogo, mas isso não quer dizer que a Bósnia tem maior probabilidade de vitória. Porém, como a odd de Portugal é mais baixa, a gente pode ter uma complicação por aqui, porque não existe necessidade de vitória. Por isso é um jogo muito capcioso, né? Primeiro vamos entender a necessidade da Bósnia para essa partida. A Bósnia tem 9 pontos e pode disputar no máximo a segunda colocação. Como é um grupo de 6 participantes, diferente da maioria dos grupos com 5,
são 6 seleções, então nós temos 6 menos 1, 5 vezes 2, 10 jogos para cada seleção. Então a Bósnia, com esse jogo contra Portugal, tem o 8º jogo e depois ainda tem mais 2. Eslováquia e Luxemburgo se enfrentam nessa rodada no dia de hoje, nessa segunda-feira. Então a Bósnia tem que vencer Portugal e torcer por um empate nesse jogo para que ela possa começar a se aproximar dessas duas seleções. É possível que a Bósnia busque uma classificação? Sim, porque a Bósnia tem confrontos diretos. Além desse jogo contra Portugal, que não é um confronto direto, porque Portugal já está classificado, a Bósnia pega Luxemburgo fora de casa e a Eslováquia dentro de casa. Ou seja, pega as duas seleções que estão na frente dela na classificação. Então, pensando no cenário hipotético de uma vitória da Bósnia contra Portugal, a Bósnia iria a 12 pontos. Então, mesmo que Luxemburgo e a Eslováquia empatem, ela estaria ali muito próxima. O próximo confronto é contra Luxemburgo. Então, a Bósnia poderia também tentar uma vitória e o próximo seria contra a Eslováquia. Dá para buscar ainda uma vaga. O problema é, se perder para Portugal, a situação fica muito complexa, porque aí a Eslováquia no último jogo jogaria por um empate. Luxemburgo poderia jogar por um empate, né, dependendo da situação contra a Eslováquia aqui, se Luxemburgo vencer. Então, a situação da Bósnia não é fácil, mesmo enfrentando uma seleção sem a necessidade de vitória, como é a Portugal. Se a Bósnia vir desesperada, desorganizada, e a Bósnia não é uma seleção organizada defensivamente, se ela vir muito afoita, como a gente gosta de falar, Portugal pode aproveitar, porque mesmo com uma seleção mista, Portugal é muito superior tecnicamente à Bósnia. O que a gente tem visto de Portugal fora de casa é sim uma seleção que vence, mas é uma seleção mais econômica. Contra o Luxemburgo até fez 6 gols, mas contra a Eslováquia foi apenas 1. Então, muita cautela, é um jogo para a gente trabalhar muito mais ao vivo. Para você que já está colocando Portugal aí nas suas expectativas, calma. Até porque você pode pensar numa odd de Portugal talvez um pouco mais alta, tá bom? Se você é um trader, primeiro de tudo, não faça nada com viés. Portugal é melhor, é tecnicamente melhor. Se entrar titular, tende sim a vencer esse jogo com mais facilidade, porque a Bósnia não é nenhum bicho-papão, né? Os jogadores interessantes da Bósnia, o Pjanic e o Dzeko, já estão numa idade bem mais avançada, tá? Então, o que eu te aconselho? Espera o jogo começar e identifica o comportamento da Bósnia. É um comportamento agressivo, querendo fazer marcação alta, cuidado com o match odds. Porque aí Portugal pode acabar sendo um pouco bombardeado, mas ele vai ter espaço para contra-atacar, então vai ser um jogo perigoso, vai ser um jogo mais pautado para gols. Se você encontrar uma Bósnia sendo dominada, Portugal entrar com o time titular e não deixar a Bósnia tocar na bola, aí você pode trabalhar lei a Bósnia ou até a favor de Portugal. Se você é Panther por aqui, dá para pensar nessa vitória de Portugal seca? Olha, eu acredito na vitória de Portugal, mas não existe necessidade. Então, se for para me arriscar a favor de Portugal, eu iria pelo menos com um empate. Então eu iria com empate anula, de preferência esperando uma valorização. Se a Bósnia abrir o placar, dá para pensar numa dupla chance? Dá, porque mesmo a Bósnia precisando vencer e recuando, fazendo uma compactação, se chamar Portugal para cima, Portugal vai acabar achando um empate por aqui. Dá para pensar no cenário de gols? Dá, se a Bósnia vier desesperada para cima, tanto no 0-0 quanto se estiver atrás do placar. Aí dá sim para pensar no cenário de mais gols por aqui. Nos jogos extras para essa segunda-feira, nós temos aqui Luxemburgo e Eslováquia, que também está no grupo de Portugal e da Bósnia. Como a gente comentou, é um confronto direto, mas é um confronto direto com uma qualidade duvidosa. Tá? Toma cuidado, talvez seja um jogo mais para ao vivo, para trabalhar correção de preço. E para você que é Panther, talvez não seja um jogo tão bom assim. Juventude Esporte também é um jogo pautado numa leitura de jogo, um jogo para correção de preço, cotações parelhas, duas equipes que brigam pela mesma situação. Talvez um empate não seja ruim para as duas equipes, né? Pensando no cenário ainda de buscar a primeira divisão, mas a vitória realmente seria um passo importante para as duas, porque aí já colocaria um passinho a mais na questão de buscar uma vaga na primeira divisão. Tá? Eu tomaria um pouco de cuidado. Primeiro jogo de ida, lá em Recife, o Sport venceu por 3-0, mas a Juventude em casa é um bom mandante. Tá? Perdeu pouco, toma pouco gol. Então, talvez seja até um jogo under, um jogo truncado. Muito cuidado. E por último, um jogo extra do extra, Irlanda e Gibraltar, é no mesmo horário dos jogos importantes, por isso que eu deixei assim bem escanteado, porque além de ter uma cotação completamente esmagada, e provavelmente a Irlanda deve vencer Gibraltar por aqui, a Irlanda não tem mais cobiça, não tem mais condição de se classificar, mesmo vencendo todos os jogos que restam. Então é um jogo assim, só para comentar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você veio até aqui, deixa o seu like no vídeo, que vai me ajudar muito. Posso contar com você? Então, muito obrigado. E não esquece de se inscrever no canal. Mesmo na data FIFA, eu tô aqui todos os dias tentando te ajudar e fazendo esse planejamento junto contigo. Então, se você quiser se inscrever, vai me ajudar demais. Não esquece, data FIFA é um excelente momento para você estudar. Tem o meu curso gratuito aqui que você pode fazer, além de se você quiser também me acompanhar nas redes sociais. E tem o bônus da minha parceira Betfair de R$200 para você aproveitar na Exchange. Um abraço, fica com Deus e até terça-feira.